em nosso culto online. Por esses dias de quarentena, nós temos aprendido uma nova forma de ser igreja através da internet. Vale a pena nós lembrarmos que a igreja não fechou e nem fechará. O que foi fechado e encerrado temporariamente foram os nossos lugares de culto. Graças a Deus, a igreja, que é formada por cada cristão, continua viva e ativa. E esta igreja de Cristo possui uma missão que Jesus declarou em Mateus capítulo 5, do verso 14 em diante. Ele diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E queridos, nós somos chamados nesse tempo em que há uma grande crise no mundo, há uma grande crise que as pessoas têm enfrentado. Nós somos chamados a ser a diferença, a ser a luz de Cristo. Onde muitas das vezes há tormentos, que eu e você possamos levar a paz. Onde muitas das vezes há dúvida e inseguranças, que eu e você possamos trazer a fé e a confiança em Cristo. Onde muitas das vezes as pessoas são cada vez mais egoístas e pensam apenas nelas, que eu e você possamos fazer a diferença amando o nosso próximo e amando-nos uns aos outros. Que a luz de Cristo brilhe poderosamente através da vida de cada cristão, brilhe através da vida da igreja dele. Que eu e você possamos ser essa esperança viva aonde nós estivermos. Não esqueça disso, não deixe passar esta mensagem, mas lembre-se, a igreja somos nós, e nós somos chamados por Cristo a sermos a sua luz, a sermos a sua esperança nesses momentos difíceis que o mundo enfrenta. Que Ele possa encontrar no nosso coração e na nossa vida essa disponibilidade, e que a gente possa, de fato, ser grandemente usados por Cristo para abençoar a outros. Que Deus nos abençoe e que nesse dia, nesse momento em que nós nos reunimos, nós também vamos juntos cultuar, louvar e meditar na palavra do nosso Deus. Que Deus te abençoe. Oremos. Senhor, obrigado, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado pelas bênçãos, obrigado pela provisão, o pão de cada dia, que Tu não tem deixado faltar. Nós também invocamos a Tua presença e pedimos: Senhor, caminha junto de nós. Não nos deixe esquecer que Tu mesmo nos prometeste que estaria conosco até a consumação dos séculos. Por isso, renova a nossa fé, dá-nos esperança, ajuda-nos a andar e a viver pela fé a cada passo, sabendo que, independente do problema ou da dificuldade que nós possamos enfrentar, o Senhor estará junto de nós. Nós aproveitamos esse momento para pedir a Tua bênção pelos profissionais de saúde, por aqueles que trabalham nesses dias, o pessoal da distribuição, de segurança, tantas pessoas que exaustivamente têm trabalhado no meio desta crise para garantir e abençoar a vida de outras pessoas. Senhor, guarda-os, anima-os, fortalece-os, dá-nos a graça, Pai, de sermos bênçãos na vida uns dos outros. E guarda-nos neste momento com a Tua doce presença, confortando o nosso coração e dando-nos a alegria da Tua companhia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Das profundezas a Ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os Teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se Tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguarda ao Senhor. A minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, sim, do que aqueles que esperam pela manhã. Espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção. E ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Sobre toda a terra elevado estás, acima dos montes até sob o sol.
Mas o meu desejo, minha oração é bem reinar em mim, Senhor. Reina em mim, reina em poder, sobre o meu sonhar, sobre o meu sofrer. Tu és o Senhor de tudo que sou. Por isso reina em mim, Senhor. Reina em mim, reina em poder, sobre o meu sonhar, sobre o meu sofrer. Tu és o Senhor de tudo que sou. Por isso reina em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, sobre o meu falar, a tua beleza quero refletir, pois para mim és mais que qualquer tesouro. Por isso reina em mim, Senhor. Reina em poder, sobre o meu sonhar, sobre o meu sofrer. Tu és o Senhor de tudo que sou. Por isso reina em mim, Senhor. Reina em mim, reina em poder, sobre o meu sonhar, sobre o meu sofrer. Tu és o Senhor de tudo que sou. Por isso reina em mim, Senhor. Reina em poder, sobre o meu sonhar, sobre o meu sofrer. Tu és o Senhor de tudo que sou. Por isso reina em mim, Senhor. Reina em mim, reina em poder, sobre o meu sonhar, sobre o meu sofrer. Tu és o Senhor De tudo que sou, por isso reina em mim, Senhor. Por isso reina em mim, Senhor. Onde está a tua esperança? Este será o tema da nossa meditação sobre o Evangelho de João, capítulo 11, dos versos 17 até o verso 37. Passemos à leitura do Evangelho. Diz assim: Ao chegar Jesus, verificou-se que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: O seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: Sim, Senhor. Tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa. E chamando à parte Maria, disse-lhe: O Mestre está aqui e está chamando por você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando mostraram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no seu espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor,
responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: veja como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu olhos dos cegos, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Só até aqui por enquanto, na nossa leitura. Queridos, a história da ressurreição de Lázaro, ela é separada em 3 momentos no capítulo 11. O primeiro momento, do versículo 1 ao versículo 16, é o momento quando as irmãs Marta e Maria enviam um recado a Jesus. E Jesus, junto dos seus discípulos, escutam a notícia: Lázaro, aquele a quem tu amas, está enfermo. E ali então Jesus é chamado para estar com Lázaro e visitá-lo, e Jesus demora-se ainda alguns dias, e isso vem a acarretar na morte de Lázaro. A orientação de Jesus, do versículo 1 ao versículo 16 de João 11, mostra que Jesus bem sabia que a enfermidade de Lázaro iria trazer a morte de Lázaro. A conversa de Jesus para os discípulos, ele diz de uma maneira mais ali a tentar explicar o que iria acontecer, fala: Lázaro dorme. E os discípulos pensavam que era apenas um sono normal, mas Jesus fez questão de esclarecer-lhes ali no verso 14, dizendo, ele disse claramente: Lázaro morreu. E Jesus então, claro do seu sinal que estava por operar, a ressurreição de Lázaro, ele ali junto dos seus discípulos, um tanto quanto céticos, porque nunca haviam visto algo daquele gênero, e acontece então o texto que nós lemos, os versos 17 até o versículo 37. Quando Jesus então chega à aldeia e tem um encontro com Marta e Maria. E é o momento onde Jesus dá-lhes uma palavra de esperança. Nós vamos hoje nos focar apenas nesta parte, nesse momento do encontro com as irmãs e a palavra de esperança de Jesus. Mas nós convidamos os irmãos a lerem esse texto, a lerem a história completa, pois do verso 38 ao 44 é o momento onde Jesus age, o milagre acontece e Lázaro volta à vida. Mas nós vamos hoje nos focar especialmente no encontro de Jesus com as irmãs e a palavra de esperança. Quando Jesus se depara com Marta e Maria, a primeira delas é Marta, que vem ao encontro de Jesus, o coração de Marta está aflito, está pesaroso. Marta diz a Jesus: se tu estivesse aqui, Senhor, isso não aconteceria. De certa maneira, ela abre o coração com alguma indignação a Jesus, questiona Jesus pela sua demora ou pela sua ação. E ali então, o coração de Marta, aflito por causa da morte do seu irmão, tem uma imensa dificuldade de perceber o que Jesus estava a dizer naquele momento. Quando Jesus pergunta: Marta, você crê que o seu irmão vai ressuscitar? Ela responde: sim, Senhor, eu creio que ele há de ressuscitar no último dia. Não agora, não nesta vida, mas no juízo final, quando o Senhor voltar, aí então o Senhor há de ressuscitar não apenas meu irmão, mas aqueles que morreram na fé. Todos irão ressuscitar. Eu creio que ele ressuscitará no último dia. Mas as palavras de Jesus, no verso 25, Jesus diz a Marta algo muito profundo. Ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. É interessante que, nesse momento, Jesus coloca toda a esperança da vida de Lázaro na sua pessoa. Ele não é apenas aquele que ressuscita, traz da morte para a vida, mas Jesus aqui se coloca como aquele que é a fonte da vida. Jesus aqui coloca de uma maneira tal a vida de Marta, que Maria então ali, face à dor que ela enfrenta, ela é desafiada com essas palavras. Quando Jesus então encerra essa parte dizendo no verso 26, você crê nisso? Queridos, crer em Deus, quando a nossa vida vai bem, é muito fácil. Crer em Deus, quando a nossa vida está segura, é muito fácil. Mas a prova da nossa fé, tal como Marta foi provada neste momento, acontece justamente nos nossos piores momentos. Se nós pudéssemos parafrasear com outros versículos bíblicos o que estava acontecendo com Marta, Marta estava passando pelo vale da sombra da morte. Estava passando por um dos seus dias mais negros, um dos seus momentos mais dolorosos.
Marta estava carregada emocionalmente, entristecida, chorosa. E é nesse momento que Jesus então faz essa pergunta: Marta, você crê nisso? Que eu sou a ressurreição e a vida? Queridos, nós temos passado por momentos difíceis. Temos passado por esta crise que temos enfrentado. E queridos, nós somos chamados a crer em Jesus, mesmo quando as coisas não correm como nós esperamos ou desejamos. Marta não esperava a morte do seu irmão, mas Lázaro ainda assim veio a morrer. E mesmo em face a essa situação que a deixou de uma certa forma contrariada quanto à sua fé, Jesus mais uma vez chama ela a crer nele. Marta, você crê que eu sou a ressurreição e a vida? Lembremos que Lázaro estava morto. E ali Jesus pergunta àquela mulher, e ela com o coração sincero responde: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Filho de Deus que devia vir ao mundo. A declaração de fé de Marta foi precursora para que o milagre acontecesse. Ela cria que Jesus poderia fazer o que fosse fazer. Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Se ele já fez tantas maravilhas, poderá ele também fazer uma maravilha ainda maior, da qual ainda nós nunca nos vimos ou nos apercebemos. Queridos, Jesus multiplicou pães e peixes, Jesus curou paralíticos, cegos, Jesus deu voz aos mudos, Jesus deu a graça do surdo vir a ouvir. Inúmeras histórias nos narram inúmeras maravilhas. Mas a maior maravilha operada na história dos evangelhos é narrada neste capítulo, quando Jesus desafia a própria morte. A morte que para nós geralmente aparece como o ponto final da nossa história. A nossa imensa incapacidade de conseguir ver além da morte. Nós que pensamos que é o ponto final, é o fim de toda esperança, a morte. Nesse momento, Jesus se levanta e chama Maria e Marta a crerem nele, mesmo em face à morte. Jesus desafia aquelas irmãs a confiarem nele, mesmo diante de algo que parece definitivo e imutável, como a morte do seu irmão. Queridos, que prova de fé, que prova essas mulheres passaram. Mas a história bíblica nos narra que ali Jesus então entra à aldeia, Marta vem aos pés dele, se prostra e adora. E há algo muito peculiar que acontece no verso 35, quando narra que Jesus, perturbado em seu espírito, Jesus chorou. Queridos, Jesus poderia ser indiferente ao sofrimento de Marta e Maria. Jesus poderia simplesmente falar: parem de chorar, que nós muito em breve iremos realizar um milagre aqui. Jesus bem sabia o que aconteceria, porque ele já havia orientado os seus discípulos sobre a ressurreição de Lázaro. Mas, queridos, aqui Jesus não chora simplesmente por Lázaro, mas Jesus chora pelo sofrimento que Marta, Maria e os amigos da família estavam a passar, pela falta de esperança que a morte trouxe a eles. Muitas das vezes nós estamos assim também. Nós temos perdido as esperanças. Talvez não é nem a menos pela morte. Inúmeras situações fazem-nos olhar para diante e sermos pessimistas em relação à nossa vida e o nosso futuro. Mas, queridos, ao invés de nós colocarmos a nossa esperança em qualquer coisa ou em qualquer lado, nós somos chamados a depositar a nossa confiança em Jesus. Ele é a ressurreição e a vida? Sim. Ele é aquele que ainda hoje cuidará de nós e continuará cuidando? Sim. Ele continua sendo o Senhor da vida e também da morte? Sim. Esse texto nos mostra que até mesmo a morte submete-se a Cristo. Pois quando ele levanta a sua voz e chama: Lázaro, vem para fora, o milagre que acontece, a vida daquele homem que é restaurado, mostra que aquele que confia em Cristo, nem a morte será capaz de parar, entristecer ou vencer. Mas que a esperança em Cristo é sempre maior. Eu encerro esse momento de meditação com uma história, para que você reflita sobre isso. Um pai foi viajar, ausentou-se por vários dias de casa, e antes de sair, o seu filho procurou e falou: pai, olha,
você vai estar esse tempo fora, mas você pode trazer uma prenda para mim? E o pai vira para o filho e fala, sim, filho, vou trazer uma bela prenda para ti. E então, ao longo do mês, a primeira semana, a segunda semana ia passando, e mesmo o pai estando ausente, a notícia e a lembrança de que o pai traria uma prenda a ele, fez com que esta criança, durante todo aquele mês, tivesse uma expectativa saudável. Ele aprendeu a esperar aquele momento difícil da ausência do seu pai da melhor forma. Ele aprendeu a esperar aquele momento com esperança. Ele aprendeu a ter aquele momento não muito agradável de ausência com a esperança daquilo que estava por vir. E depois de um mês, chega o pai com a prenda às mãos e finalmente a esperança é alcançada. O pai cumpre a sua promessa e traz ali a prenda que o filho tanto esperava. Queridos, muitas vezes a nossa vida é assim. Nós estamos hoje, no nosso presente, à espera de muitas coisas. Mas a nossa esperança deve estar em primeiro lugar no nosso Pai dos céus e no nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando nós esperamos nele, a nossa esperança em Cristo, que é maior do que a própria morte, nos ajudará a viver a cada dia o nosso agora, o nosso presente. Que você não seja roubado na sua esperança. Pelo contrário, que você aprenda a explicar, contar, proclamar essa linda esperança que nós temos em Cristo Jesus. Você crê nisso? Se Jesus hoje lhe perguntasse, como perguntou para Marta naquele momento, eu sou a ressurreição e a vida, você crê nisso? Marta sofria, mas a solução, a origem da esperança no seu coração, iniciou-se quando ela disse, sim, Senhor, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Que eu e você possamos crescer em esperança nesses dias que nós passamos. Que a gente confie em Cristo como nunca antes. Que a gente espere pelo agir dEle como nunca antes. E que nós nos alegremos imenso por ver o Senhor cuidar, abençoar e dirigir a nossa vida a cada dia. Não deixe que a sua esperança diminua ou morra, mas enfrente os desafios que você tem passado com a sua imensa confiança no Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Deixa que o novo momento aconteça em ti. Deixa que o novo momento aconteça em ti. Porque a vida que acontece é o amor a atuar, é descobrir e conhecer, é a alegria a desabrochar. Deixa que o novo momento aconteça em ti. Deixa que o novo momento aconteça em ti. Jesus é a vida nova, é o amor em movimento, é a força que renova, é Ele o novo momento. Deixa que o novo momento aconteça em ti. 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 Aquele que dá algo ao Senhor deve dar com alegria, não com pesar, não com constrangimento, mas com alegria. Essas são as palavras do apóstolo Paulo aos irmãos de Corintos, os orientando como eles deveriam
ofertar a Deus. Que nesse dia você também possa separar as suas contribuições com alegria. Possa dar a Deus movido de amor. Que a nossa motivação não seja outra senão o nosso grande amor ao Senhor. As nossas ofertas, elas não apenas abençoam a igreja, mas elas abençoam cada irmão, cada irmã, ajudando que a obra de Cristo, a missão de Cristo, continue na face da terra. Se nós temos hoje algo em mãos a dar ao Senhor, é porque primeiramente o nosso Deus já tem nos abençoado. Que você possa lembrar daquele que tem dado a ti o pão de cada dia e você possa separar com alegria um pouco do muito que Ele nos tem dado. Você aí na sua casa pode separar no envelope ou também pode fazer uma transferência em nossa conta bancária, dando a sua contribuição. Vamos orar nesse momento pelas ofertas e contribuições. Ó Deus, abençoa o Teu povo. Guarda a nossa vida para que nunca nos falte o pão de cada dia. Pedimos o Seu cuidado, pedimos a Sua provisão. Caminha junto de nós. E, Senhor, que a cada dia o nosso coração cresça na gratidão e na alegria de dar algo a Ti. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dás hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre a vida de cada um de nós, sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Eu, Senhor do mar e céus, o meu povo ouvi gritar. Quem no escuro caminhar, eu guardarei. Eu que a noite iluminei, no escuro brilharei. Quem será o portador da minha luz? Deixa aqui, Senhor, será eu, Senhor, escutai a voz que me chamou. Direi eu, Senhor, se me guias, Senhor, em Teu nome o mundo viverá. Eu, Senhor das tempestades, eu sofri com a vossa dor. Pelo Seu amor chorei, por quem se afastou. Eu tocarei seus corações, viverão só pelo amor. Quem será o portador da minha palavra?